Na aula de hoje, faremos correção de atividades sobre volumes dos sólidos. As atividades que iremos corrigir estão no livro do nono ano, na página 189. Faremos primeiro o exercício número 12. No exercício 12 da página 189, pede o seguinte: calcule o volume dos seguintes sólidos. Na letra A, o sólido que nós temos é um prisma quadrangular, ou seja, a base dele tem 4 lados. Eu vou desenhá-lo aqui para vocês. Ele tem esse formato aqui, ó. Uma base com 4 lados, tanto a base inferior quanto a base superior. Este é o desenho que nós temos aí. É um prisma quadrangular. Um prisma que tem uma base de 4 lados. As dimensões do prisma são: a altura do prisma é 13 centímetros, a base tem 6 centímetros por 4 centímetros. São essas dimensões. E agora pediu que nós calculássemos o volume. Quando nós vamos calcular o volume de um prisma de base quadrangular, quando a base tem 4 lados, nós fazemos comprimento vezes largura da base vezes a altura do prisma. Então, olha, por isso pegamos as 3 dimensões: comprimento da base, largura da base e altura do prisma. Aí multiplicamos 6 vezes 4, 24. 24 vezes 13 são 312. 312 centímetros cúbicos. Essa é a letra A. Sobre a letra A, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, pode falar, pode comentar. Algum comentário? Não? Vamos seguir? Ó, na letra B, nós temos um cilindro. Vou desenhá-lo aqui para vocês. O cilindro, ele tem base inferior circular e a base superior também é circular, certo? As dimensões desse cilindro são: a altura dele, de acordo com o desenho no seu livro, é de 14 centímetros. E o raio da base é 6 centímetros. Essas informações estão no desenho aí no seu livro de matemática. A fórmula para calcularmos o volume do cilindro é o seguinte: a área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Por isso, a área do cilindro nós calculamos usando a fórmula πr ao quadrado h. Então, teremos π 3,14. O raio é 6, então 6 ao quadrado. E a altura é 13, que é 14. Teremos volume igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, que são 36, vezes 14. Volume é igual a 3,14 vezes 36 vezes 14, que resulta em 1.582,56 centímetros cúbicos. E está pronta a letra B. Dá uma olhadinha, vê se tem alguma dúvida, alguma pergunta. A letra B está entendida? Posso apagar a letra A para fazermos a letra C? Então vamos para a letra C. Olha, na letra C, nós temos aí o desenho de uma pirâmide quadrangular. Eu vou apagar a letra A para desenhar para vocês essa pirâmide. Olha, a base dela é quadrangular, então é mais ou menos assim, ó. Certo? Essa é a base dela. Aqui está o vértice e agora eu vou desenhar as faces laterais. As faces laterais de uma pirâmide são sempre triângulos. Agora eu vou escrever para vocês as dimensões da base. A base tem 13 centímetros por 12 centímetros, tá? Essa figura de 4 lados da base, que é um retângulo, tem dimensões 12 por 13 centímetros.
E a altura da pirâmide, né, que é o centro dela, aqui, ó, descendo perpendicular ao centro, ou perpendicular à base, vai dar essa medida aqui, ó, uma altura de 13 centímetros. Quando nós vamos calcular o volume da pirâmide, nós calculamos assim: o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Esta é a fórmula. A base é uma figura de 4 lados, então vai ser base vezes altura, certo? Ou seja, largura vezes comprimento. Então, teremos 13 vezes 12 vezes a altura da pirâmide, que é 13, isso sobre 3. Aí nós vamos calcular, ó. Eu posso simplificar aqui se eu quiser, ó. 12 dividido por 3, 4. 3 vezes 3, 169. 169 vezes 4, que resultará em 676 centímetros cúbicos. E está pronta a letra C. Algum comentário, alguma pergunta? Posso apagar a letra B? Vou apagar a letra B, porque na letra D nós temos mais um sólido. O sólido que nós temos na letra D é um cone. Vou desenhá-lo para vocês. O cone, ele tem uma base inferior circular. Tem um vértice lá em cima, certo? E esse é o formato do cone. Olhando o desenho, ele me diz que a altura do cone corresponde a 8 centímetros. E que o raio da circunferência da base corresponde a 3 centímetros. Quando nós vamos calcular o volume do cone, nós usamos a seguinte fórmula: volume é igual à área da base vezes a altura do cone sobre 3, tá? A base do cone é uma circunferência e a área da circunferência é πr ao quadrado. Então vai ficar πr ao quadrado h sobre 3. Esta é a fórmula da área do cone. Vamos substituir as informações? Volume é igual a 3,14 vezes o raio que mede 3 ao quadrado, vezes h, que é 8. Isso sobre 3. Aí teremos volume é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 8, isso sobre 3. Posso simplificar aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3, então o volume será 3,14 vezes 3 vezes 8. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos 75,36 centímetros cúbicos. E está pronta a letra D. Sobre a letra D, tem perguntas? Não? Posso apagar a letra C? Eu disse para vocês não fazerem a letra E, porque faltava informações sobre o desenho da base dessa pirâmide. Então, se nós não sabemos qual é a base, nós não conseguimos calcular o volume, porque precisamos da área da base no cálculo de volume. Então, eu pedi que vocês não fizessem a letra E. Vamos fazer, então, a letra F. Eu vou apagar a letra C e fazer o desenho da letra F, que é como se fosse um barracão com base no formato de prisma quadrangular e o telhado no formato de meio cilindro. Vou tentar fazer o desenho para vocês. Ele é um pouquinho difícil de fazer, mas vou me arriscar. Bom, o desenho é mais ou menos isso, tá?
Quais são as dimensões? Olha, essa medida aqui é 2 centímetros, essa medida lateral corresponde a 3 centímetros, essa medida aqui corresponde a 1,5 centímetros, essa parte aqui, ó, a altura aqui, ou seja, o raio dessa circunferência, é 1 centímetro. São essas informações que nós temos sobre esse desenho. Eu vou apagar já essa alternativa para não embolar as informações, tá? Para ficar um visual melhor da resolução dessa alternativa. Olha, para achar o volume total, eu preciso primeiro calcular o volume separadamente. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou calcular o volume do prisma quadrangular, que é a parte de baixo, e depois eu faço o volume de meio cilindro, que é a parte de cima do meu desenho. Somo as duas respostas, os dois volumes, e acho o volume total. Então, nós teremos o seguinte, olha. Aqui, eu vou achar o volume do prisma. O volume do prisma é comprimento da base, 2 centímetros, largura da base, 3 centímetros, vezes a altura do prisma, que é 1,5. Quando nós multiplicamos isso aí, nós encontramos um valor de 9, resulta em 9. Então, são 9 centímetros cúbicos. Essa informação é parte da resposta. Deixa ela guardada aí. Vamos calcular agora o volume de meio cilindro. O volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, por ser uma circunferência, h. Só que eu quero o volume de meio cilindro. Ou seja, a metade é dividido por 2. Então, eu tenho que usar πr ao quadrado h dividido por 2, porque ali nós só temos a metade de um cilindro. Agora, vamos trocar as informações. Esse volume de meio cilindro vai ser 3,14 vezes o raio, que é 1 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é essa medida, que é igual a essa aqui, 3. Isso sobre 2. Então, o volume será 3,14 vezes 1 vezes 3 sobre 2. 3,14 vezes 1, 3,14. 3,14 vezes 3 são 9,42. 9,42 dividido por 2. Então, o volume será 4,71 centímetros cúbicos, tá? Só que aqui também não é resposta, é parte da resposta. Então, essa primeira informação, nós achamos o volume da parte de baixo do nosso sólido, e essa informação é o volume da parte de cima do nosso sólido. Para achar o volume total, eu somo as duas. Então, o volume total será 9 mais 4,71, que corresponde a um volume total de 13,71 centímetros cúbicos. E está pronto a letra F deste exercício. Alguma pergunta sobre o exercício número 12? Não? Podemos fazer o 13? Já pode apagar o 12 ou vocês querem que espere? Vou apagar então. Vamos fazer o exercício 12. Página 189, exercício 13. Exercício 13. Olha só, pede o seguinte neste exercício. Uma empresa projetou 3 latas diferentes para embalar seus palmitos. Aí tem o desenho das latas, já os faço para vocês. Qual das 3 latas comporta o maior volume? Qual tem a maior capacidade de caber palmito dentro? E qual que gasta menos material para fazer o rótulo da lata, certo? Então, vamos analisar por partes. Olha, eu vou desenhar aqui as latas, tá? A lata número 1, ela tem o seguinte formato. É mais ou menos assim, olha. É um cilindro que tem altura 14,
tá? 14 centímetros. E tem o raio da base, 6 centímetros, tá? Essa é a lata número 1. Vou desenhar agora a lata número 2. A lata número 2, ela é assim, ó. Também é um cilindro com as seguintes dimensões, ó. A altura dela é 12 centímetros. Então, essa altura aqui é 12 centímetros. E o raio da base, 7 centímetros. Certo? E agora temos uma terceira lata. Vou desenhar a lata número 3 para vocês. A terceira lata também é um cilindro. Olha, é esse aqui. Mas quais são as dimensões dele? As dimensões desse cilindro são a altura, 15 centímetros, e o raio da base, 5 centímetros. Isso aqui. Na letra A, perguntou qual tem maior volume, ou seja, qual tem mais espaço dentro para preencher, qual delas cabe mais palmito. Então, eu vou calcular o volume. O volume de um cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Então, é πr ao quadrado H. Então, vai ser 3,14 vezes o raio dela, que é 6, 6 ao quadrado, vezes 14. Teremos 3,14 vezes 6 ao quadrado, que é 36, vezes 14. Ao fazer a multiplicação, o volume da primeira lata é de 1.582,56. 1.582,56 centímetros cúbicos, tá? Pronto. Agora, vamos achar o volume da segunda lata. Volume é πr ao quadrado H. Por quê? É um cilindro. Volume é igual a 3,14. O raio é 7, 7 ao quadrado, a altura 12. Então, teremos volume é 3,14. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que são 49, vezes 12. Ao fazer essa multiplicação, nós temos um volume de 1.846,32 centímetros cúbicos. Então, 1.846,32 centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o volume da lata número 2. Agora, precisamos encontrar o volume da lata número 3, certo? O volume da lata número 3 é o seguinte. A fórmula πr ao quadrado H, 3,14, o raio é 5, 5 ao quadrado, vezes o H, que é 15. O volume é igual a 3,14, 5 ao quadrado é 25, vezes 15. Ao fazermos essas multiplicações, encontramos um valor de 1.117,5 centímetros cúbicos, tá? Agora nós temos condições de responder a alternativa A do nosso exercício. Na letra A, perguntou qual delas tem o maior volume. O maior volume é essa aqui, ó, 1.800, certo? Aí então nós vamos responder na letra A, lata 2, porque a lata 2 é a que tem o maior volume, é a que tem a maior capacidade de armazenamento de palmitos, tá bom? Agora, vamos ver a letra B. A pergunta da letra B é a seguinte: gasta-se menos material com a confecção do rótulo de qual lata? Então, o que acontece? O rótulo da lata vai em volta da lata. Se eu desmontar a lata, o contorno da lata é um retângulo. Então, tem que saber a base, que é o contorno da circunferência, que a base vai ser a circunferência contornada, vezes a altura, que já temos aí, que no caso vai ser a altura do cilindro. Então, na primeira lata, o que acontece? A área lateral, tá? A L significa área lateral, que é o contorno da lata, que é esse retângulo que contorna a lata. Vai ser a base
que é o comprimento da circunferência. Nós estudamos em alguns capítulos passados que quando eu quero o comprimento, a linha de uma circunferência, eu uso a fórmula πd, ou seja, π vezes diâmetro. E a altura, ou seja, a largura desse retângulo é a altura do cilindro, vezes h. Então, olha, a área lateral da primeira vai ser 3,14 vezes o diâmetro. O diâmetro é o 12 da circunferência. Se aqui é 6, o dobro é 12. Vezes 12, vezes a altura, que é 14. Ao multiplicar isso, a primeira lata tem área lateral de 527,52 centímetros quadrados. 527,52 centímetros quadrados, tá? Então, essa é referente ao gasto de material para fazer o rótulo da lata 1. A lata 2, a área lateral vai ser π vezes diâmetro vezes h. π é 3,14, o diâmetro é o dobro do raio, se o raio é 7, o diâmetro será 14 e a altura será 12. Ao fazer essa multiplicação, nós teremos uma área lateral de 527,52. 527,52 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque agora estamos trabalhando com a área, tá? Não é volume. E aqui nós vamos achar a área lateral desse cilindro, que é referente ao rótulo. A área lateral, mais uma vez, será o comprimento da base, que é o contorno da circunferência, π vezes o diâmetro da circunferência, vezes a altura do cilindro, que é 15. Opa, vezes h. Vamos para a fórmula primeiro. Então, a área lateral é igual a π, 3,14. O diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 5, se o raio é 5, o diâmetro é 10. Vezes 10, vezes a altura, que é 15. Ao fazer essa multiplicação, nós encontramos uma área lateral de 471 centímetros quadrados. Vamos voltar à pergunta da letra B? Na letra B, perguntou o seguinte: gasta-se menos material com a confecção do rótulo de qual lata? Aquela que tem menor valor na área, olha. O menor valor na área é a número 3. Então, a letra B será lata 3. E está pronto o nosso exercício número 3.